Toda religião tem a sua hierarquia, ou pelo menos implanta uma hierarquia. E aqui nós temos isso. Todas as religiões, querendo ou não, existe um pastor, um bispo, alguma hierarquia maior que a outra. A Bíblia confirma isso? Na Bíblia, o mais alto poder está no 1 Coríntios 11:3 e João 12:48. Quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. O homem, a cabeça da mulher, e Deus, a cabeça de Cristo. É Deus, Cristo, homem, mulher. Depois, qual é a declaração de nosso Senhor Jesus Cristo? 28 de João. Ouvistes que eu vos disse, vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. É o maior que nosso Senhor Jesus Cristo é o Pai. Na verdade, é maior de todos na igreja. Né? Meu Pai que mas deu é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. A administração da igreja verdadeira, o mais alto poder é o Pai. Depois, nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, os homens da igreja, sendo primeiro os apóstolos, profetas, mestres, etc. Né? A ordem é Pai, Cristo, homem, mulher. Que é debaixo do poder de Cristo, que é debaixo do poder do Pai. Tem na Bíblia hierarquia entre os apóstolos também. Aos 12, tem que são reconhecidos como colunas que suportam o apoio, o poder na igreja. Gálatas 2, versículo 9. E quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, que pareciam ser as colunas, deram a mim e a Barnabé as destras da comunhão, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Conhecendo a graça que foi dada ao apóstolo Paulo, os mais velhos apóstolos como Tiago, Cefas e João, que pareciam ser as colunas. Aos apóstolos, o mais confiado por nosso Senhor Jesus Cristo são os três: João, Tiago e Cefas, que é Pedro. Estes três é mais perto ao poder de nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele está aqui na terra. Vamos provar isso. Em Mateus capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Você pode perceber que os três são reconhecidos pelos membros da igreja verdadeira no primeiro século como 3 colunas. Por que colunas? Porque eles são mais perto à confiança do nosso Senhor. Quando Ele transfigurou para mostrar
a glória dele aos apóstolos, ele tomou somente 3. Tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João. Estes apóstolos são os mencionados pelo apóstolo Paulo como considerados colunas na igreja. Os membros sabem que os 3 apóstolos mais confiados por nosso Senhor Jesus Cristo são os 3. Por isso, eles consideram os 3 como coluna da igreja. Estes 3 também, they resolve the problems of the church. Resolviam os problemas da igreja. Estes 3. Muitos incidentes na Bíblia que nos dá ideia que nenhum homem é considerado como muito alto entre outros. Vamos ler ao apóstolo Pedro. Em 5:1 de 1 Pedro. Aos anciãos, pois que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Falando aos anciãos da igreja, os anciãos são considerados como as autoridades da igreja na Bíblia. Por isso, cada local da igreja tem ancião. Tem ancião. Vamos ler em Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda não o está, e que em cada cidade estabelecesses anciãos, como já te mandei. Tito é deixado por apóstolo Paulo num lugar chamado Creta, né? Para estabelecer esses anciãos. Significa, os anciãos na igreja são confiados para funcionar como guardas da igreja local, né? Os anciãos. Apóstolo Pedro, falando aos anciãos, disse: aos anciãos, pois, que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles. Isso é o que nós estamos lendo na Bíblia, né? Ninguém é elevado como é mais alto. Pelo título é mais alto que o Pai Celestial. Irmão Luiz, mais uma coisa. Ninguém é dado a permissão de usar os títulos de Cristo. Cristo é, na igreja, reconhecido como único mestre. Judas 4. Pois há certos homens que se infiltraram, os quais foram ordenados já há muito tempo para a condenação. Homens ímpios, mudando a graça de Deus em lascívia, e negando nosso único mestre e Senhor, Jesus Cristo. Cristo é único mestre e Senhor. Único. O que significa único? Né? Único mestre e Senhor Jesus Cristo. Mas em nosso tempo, os outros religiões permitem os membros de chamar os líderes dele com tantos títulos que a Bíblia não permite. 23:8. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Por isso, irmão, ele é chamado irmão ele só. Eu não tenho título, mas irmão ele só. Porque isso é a prescrição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele proibiu aos apóstolos, vós, falando aos apóstolos, vós, porém, não queriais ser chamado Rabi, porque a palavra Rabi é hebraico. Que significa Rabi? Mestre. Não queriais ser chamado Rabi, o mestre, porque um só e o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. É claro, né, irmão Luiz? Um só é o vosso mestre, todos nós somos irmãos. Por isso, você não deve
chamar irmão Eli como mestre, ou como Pontifex Maximus, ou como Pai Altíssimo, Reverendíssimo, o Santíssimo Pai. Não. Isso, ninguém merece este. É proibido, na verdade, proibido. 23:9, irmão Rodel. E a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Somente merece. Somente uma pessoa só merece o título de ser chamado Pai. Pai dos cristãos. É claro, ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só é o vosso Pai, que nós devemos chamar Pai. Uma pessoa só é digno de ser chamado pelos cristãos como Pai, o Pai que está nos céus. Por isso, a oração que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou aos apóstolos é: orai vós deste modo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A palavra Pai é nome do Altíssimo. 63:16 de Isaías. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e que Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor. Desde a antiguidade é o teu nome. Amém. Desde a antiguidade, o nome dele é Pai. Usado para homens, no termo de religião, no mundo da fé, a palavra Pai é o nome do Altíssimo desde a antiguidade. Por quê? Porque o nome dele é Pai. Porque na antiguidade ele tem filho que chama ele Pai. Não Jeová, não Yahvé, não ninguém. O que existe na antiguidade, antes de criação de todas as coisas, somente 2 ou 2 pessoas. É o Pai, que gerou o Filho. É o Filho que é nascido pelo Pai. Somente 2 existem na eternidade. Por isso, os 2 nomes mais antigos de que todos os nomes é o nome Pai e Filho. 34 de Provérbios. Vamos ler. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos, mas amarrou as águas no seu manto? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Certamente o sabes. Qual é o seu nome? É o nome do seu filho. Tem 2 pessoas que existiram na eternidade, Pai e Filho. O Filho chama ele Pai. O Pai chama o Filho Filho. Os primeiros nomes. Os pastores agora dizem: não é nome, é título, eles disseram. Por quê? Tem muitos pais, tem muitos filhos. Na antiguidade, não tem nome próprio e não tem nome comum. Como nome próprio e nome comum. Gramática. Mas quando ainda não tem gramática, ainda não tem homem, somente 2 pessoas existem. O nome que eles usaram é o nome mais alto de todos os nomes. Pai e Filho. 2:7 de Salmos. Falarei do decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Quando o filho é gerado na eternidade, porque a palavra no versículo: Tu és meu filho, hoje te gerei.
quando o pai gerou o filho? Quando? Precisamos de saber quando. 17:24 de João. Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Amém. O filho é amado por o pai, nascido por o pai, antes da fundação do mundo. 5. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Amém. O filho é nascido por o pai antes que o mundo existisse. Naquele tempo, existe somente duas pessoas, pai e filho. O filho chama o pai que nasceu ele, que gerou ele, o filho chama ele pai. O pai chama ele, o que ele gerou, filho. 4 de Hebreus até 6. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou. Falando sobre ou acerca nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é feito tanto mais excelente do que os anjos. Quanto herdou mais excelente nome do que os anjos. Qual nome isso? Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho. O nome da pessoa é o filho. O nome filho é mais do que todos os anjos. De novo, irmão, de 4, né? Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Qual é o mais excelente nome do que os anjos? Tem anjo com nome Anjo Gabriel. Tem anjo com nome Anjo Arcanjo Miguel. Aos todos os anjos, não tem maior do que o nome que ele herdou ao Pai. Qual nome isso? Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho. Hoje te gerei. O nome é filho. Filho é nome. Nome da pessoa que ele gerou. Porque esta palavra, tu és meu filho, ninguém recebeu esta honra de ser chamado por o Pai. Tu és meu filho. De novo, 4. Vou ler. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, pois a qual dos anjos disse jamais. Nenhum anjo recebeu isso. Tu és meu filho. Somente nosso Senhor Jesus Cristo mereceu esta nome mais excelente do que todos os nomes dos anjos. Tu és meu filho. Hoje te gerei outra vez, e eu lhe serei pai, e ele me será filho. É claro. A palavra pai é nome do que gerou. A palavra filho é nome do gerado. Porque a palavra nome, de acordo com a Bíblia, né? Não de acordo com gramática, que é inventado por humanos. A Bíblia nos ensina qual é o significado da palavra nome. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 19. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver como lhes chamaria. E tudo o que o homem chamou a todo ser vivente,
Isso foi o seu nome. O nome é o chamado que é usado por pessoas para chamar você. Isso é nome, de acordo com a Bíblia. Quando Deus trouxe ao Adão os animais do campo e todos os aves do céu, Deus observou como lhes chamará, como Adão vai chamar os aves e os animais. E tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. A palavra nome é a maneira de um animal, uma coisa, um ave é chamado. Adão chamou águia. É o nome, é águia. Precisa nome próprio? Falar com águia, se você quer falar. Ele vai dizer, meu nome é águia, de acordo com a Bíblia. Leão. Adão chamou leão, é o nome dele, é leão. Qualquer maneira que Adão usou para chamar os seres viventes foi o seu nome. Biblicamente falando, a palavra usada para chamar você é seu nome. Nome não precisa de dizer nome próprio, nome. Não. Nome. Por isso, Deus chama seu filho. Filho, o nome dele é filho. O filho chama o pai. Pai, o nome dele é pai. Por isso, a Bíblia nos ensina que desde a antiguidade, Pai é o teu nome. A palavra pai é nome. A palavra filho também é nome. Mas, por causa de pessoas que não entendem a Bíblia, que está misturando a Bíblia com a gramática, eles vão dizer, o pai não é nome, é título. O nome é Jeová. Agora é desviado. Agora é desviado. A palavra filho não é nome. De acordo com a Bíblia é nome. Mas para eles não. Porque tem muitos filhos. Eu tenho filho. Eles disseram, você tem filho, mas você não é Deus. Deus somente tem um só filho. Este nome não é dado aos anjos. Porque qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho? Ninguém é chamado por Deus filho dele, somente Cristo. Por isso, quando Deus vai chamar filho, ele quer significa Jesus Cristo, que ele gerou. Talvez outras pessoas humanas podem ser chamados filho de Deus, ou outros seres, espíritos, podem ser chamados também filho de Deus, mas um só é chamado filho que ele gerou. Seres humanos não é gerado por Deus, mas criado. O filho que ele chama filho unigênito é gerado, não é criado. Por isso, Cristo é o Filho de Deus, é nome dele. E isso é a maneira da Bíblia de chamar. Pode usar nome como frase. Frase é nome. Apocalipse 19:13. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. É a palavra, o Verbo de Deus, frase. É nome. O nome pelo qual se chama. Porque o que é usado para chamar você é o nome de você. Como os animais, como Adão chamou cada um deles, será o nome deles. O Verbo de Deus. Esta frase, grupo de palavras, 1, 2, 3 palavras. Verbo de Deus é nome de uma pessoa que está vestido de um manto salpicado com sangue. O nome dele é chamado Verbo de Deus. Ele tem outro nome,
que é nosso estudo bíblico. 16 agora, irmão Odel. Tem no seu manto e na sua coxa nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você tem oposição à Bíblia? Isso é nome? No seu manto, na sua coxa, nome inscrito. Uau! Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É nome! Devemos separar a verdade na Bíblia do que a verdade que ele chama verdade na gramática. E foi feito por homens. Eu tenho mais confiança nas coisas que Deus fez do que as coisas que seres humanos fizeram. Amém. Como Deus, a palavra Deus não é nome, vou provar. Vamos ler. 5:27 de Amós. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. É nome Deus dos exércitos. Esta frase é nome o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Esta palavra Deus dos exércitos é nome. Você pode negar isso? Se você é educado na Bíblia, você não pode negar isso. Porque a palavra de Deus está dizendo isso. Na Bíblia, nome tem algo escondido. Cada nome usado por Deus, para Ele, tem algo muito profundo escondido atrás do nome que Ele usa para si mesmo. Por isso, nós não devemos nomear Deus. Deus fez o nome dele. Ninguém tem direito para nomear Deus. Sabe? Irmãos brasileiros, vamos ler 63:12. Aquele que fez o seu braço glorioso andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, para fazer para si nome eterno. Ele fez para ti nome eterno. Deus fez nome eterno para ele. Sabe? Vamos dar isso como lição de casa. Irmãos brasileiros, qual nome Deus fez para ele mesmo? Sabe isso? Vamos perguntar por 3 meses se algum pastor brasileiro pode dar resposta. Qual é o nome que Deus fez para si mesmo? Nome eterno. Qual nome Deus fez para si mesmo?